Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e a aula de hoje é sobre doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela foi inicialmente descrita pelo médico inglês, que é o Jameson Parkinson, em 1817. Em sua monografia, intitulada Um Ensaio sobre a Paralisia, escreveu essa doença. Ele trabalhou durante 30 anos no asilo e dedicou-se ao cuidado do bem-estar de idoso. Posteriormente, um neurologista francês, Jean, ele observou que essa paralisia agitante não tratava apenas de uma paralisia, mas sim de uma rigidez muscular. Que nem todos esses pacientes ele não apresentava tremores. Aí ele prestou homenagem a esse cara aqui, ó, James Parkinson, mantendo o nome da doença para Parkinson. Então, o que se trata do quadro clínico dessa doença? Ela é caracterizada por esses movimentos voluntários, tremulosos, que é a redução da força muscular, propensão para se inclinar o tronco para frente e um padrão de caminhada lento e com passos curtos. Enquanto os sentidos e o intelecto desse idoso ou pessoa permanece preservado. A data da publicação desse texto científico, que foi relatada a primeira vez, é 11 de abril de 1817. Ele marca o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença de Parkinson. Ele celebra em homenagem ao trabalho desse pioneiro, Parkinson. Essa doença de causa idiopática, ela também pode ocorrer por um acidente vascular, AVC, infecção viral, uso de drogas. Então, ela é associada, quando você escuta falar, diminuição significativa dessa dopamina nos glândulos de base e ela induz por substância como MTP, essa toxina que afeta o neurônio da dopamina no corpo estriado. Geralmente, o sintoma começa do membro superior e vai progredir gradualmente para o restante do corpo. Então, vamos lá primeiro lembrar como é o neurônio. A gente tem aqui as partes do neurônio, que é o detrito, que é esses bracinhos, o corpo celular, o axônio, a bainha de melanina e onde ocorre a sinapse. Então, Parkinson, ela é definida como a segunda doença mais neurodegenerativa mais comum e ela é caracterizada principalmente pelo acúmulo da proteína alfa-sinucleína. Ela marca essas alterações motoras e não motoras e estima-se que em 2016 havia 6,1 milhões de pessoas de Parkinson em todo o mundo, sendo que 52% era do sexo masculino e eles tinham acima de 50 anos. Protocolada pelo CID-10-G20. E desde 1990, a Associação de Saúde ela calcula que houve aproximadamente um aumento de 2,4 vezes de número de casos a cada ano. E esse parkinsonismo é um termo abrangente, ele engloba várias doenças que têm sintomas semelhantes à doença de Parkinson. E existe duas principais formas, que é a forma rígida, acinética, que é caracterizada pela cinesia e desconforto, e a forma hipercinética, que é o tremor, ele é o sintoma principal. O diagnóstico diferencial, ele envolve incluir ou excluir outras condições, como quadro depressivo, hipotireoidismo, síndromes piramidais, tremor essencial. E dentro do parkinsonismo, existe o primário, que é como a doença de Parkinson, e o secundário. O secundário, as causas é vascular ou uso desses certos medicamentos. A fisiopatologia, ela envolve a degeneração desses neurônios da dopamina na base do cérebro. Ele resulta na perda da pigmentação da substância negra no cérebro. É uma doença, assim, extremamente estudada, como vocês podem ver esses dois artigos aqui, ó, que são estudo recente. Para quem quiser aprofundar mais, escaneie o código que vai levar diretamente ao artigo.
E como é o diagnóstico da doença de Parkinson? Ele se distingue de outras condições em idosos por sinais característicos da doença, como a dificuldade do controle postural e alterações na própria percepção. Ou seja, essa instabilidade postural ela é acompanhada por uma rigidez muscular e essas alterações posturais centrais em reação as posturais periféricas, ou seja, é um sinal mais evidente da doença. Essas alterações, ela resulta em uma descarga de peso nos artérios. Então, ela vai modificar o centro de gravidade e vai aumentar o risco de quedas durante atividades diárias. Essa dificuldade postural no parkinsonismo, ela é causada por alterações no núcleo de base. Vai haver contrações muscular, estática e dinâmica e os mecanismos de controle neurológico que vai falhar no sistema nervoso central. Além do parkinsonismo típico, existem formas atípicas, conhecida como parkinsonismo plus, que ela é caracterizada por síndromes parkinsonianas associadas a distúrbios neurológicos, é consequência de alguma outra doença. Esse tipo de parkinsonismo, ele se manifesta de forma simétrica e ele está ligado a essa insuficiência autônoma precoce, como quedas e demência, com previsão desfavorável devido à rápida progressão, a doença progressiva e a resposta limitada aos tratamentos medicamentosos. As principais condições de parkinsonismo atípico incluem a atrofia dos músculos sistemais, que é a AMS, paralisia supranuclear progressiva, que é a PSP, e a degeneração corticobasal, que é a DBCB, e a demência em corpos de Lewy. Então, cada uma dessas características específicas e resposta, pobre ao tratamento da principal droga disponível hoje, com levodopa, diferencia-se entre o parkinsonismo típico e o atípico. O diagnóstico do Parkinson, ele é clínico e se baseia na presença da bradicinesia e tem que ter pelo menos um dos sintomas, rigidez muscular e o tremor de repouso entre 4 a 6 Hz, avaliado clinicamente. E também existem critérios de suporte e exclusão de outras condições. Exames de imagem, ressonância magnéticas, que são úteis para descartar lesões estruturais. Então, quais são esses critérios de suporte? Eles são critérios negativos para a doença de Parkinson, ou seja, ele vai falar que são sugestivos para outros tipos de parkinsonismo. Lembra que foi explicado que acidente vascular, histórico de traumatismo craniano grave, encefalite, crises, tratamentos prévios com neuropiléticos. Então, todos esses sintomas aqui, eles servem como critérios negativos para a doença de Parkinson. E quais são critérios de suporte positivo da doença de Parkinson? Que é necessário 3 ou mais para o diagnóstico. Então, após ser diagnosticado essa doença progressiva e ele tiver uma boa resposta à levodopa e todas a presença de anestesias induzida pelo levodopa e a resposta por 5 anos ou mais, essa evolução clínica, são os critérios de suporte positivo para o diagnóstico da doença de Parkinson. A fisiopatologia da doença de Parkinson, ela está associada principalmente à morte desses neurônios dopaminérgicos na substância negra compacta, que leva essa diminuição na quantidade de dopamina. Isso que vai comprometer os movimentos do paciente, devido a essa alteração no circuito do núcleo da base, especialmente via nigrostrial, que está aqui,
o que é diretamente relacionado a sintomas motores da doença. Então, a proteína alfa-sinucleína, ela desempenha um papel significativo nessa doença de Parkinson, especialmente em pessoas com mutações nessa proteína. Ele aumenta o risco de desenvolver a doença. A precipitação da alfa-sinucleína nos neurônios é o que está associado à sua morte, uma espécie de morte programada. O acúmulo dessa proteína também leva ao surgimento de corpos de Lewy, que é no tecido neural. Ele espalha-se de forma progressiva, causando danos e morte do neurônio, especialmente os dopaminérgicos, que resulta na alteração do movimento. Vários fatores estão relacionados à doença de Parkinson, como a predisposição genética, exposição de neurotoxina ambiental, estresse oxidativo, anomalias mitocondriais e excitotoxicidade. A dopamina, ela desempenha um papel crucial como neurotransmissor do cérebro, sendo produzida pelos neurônios pré-sináptico. A descoberta da dopamina como neurotransmissor e sua relação com a doença de Parkinson foi demonstrada pelos pesquisadores Carl Montagu e esse carinha aqui, Arvid Carlson, que levou ao desenvolvimento de tratamento com o uso do levodopa, que é o precursor da dopamina, para tentar aliviar os sintomas da doença. Esses aspectos da fisiologia e a etiologia da doença de Parkinson, ela é fundamental para a gente conseguir entender sua origem e os mecanismos subjacentes aos sintomas motores e não motores desses pacientes afetados. Aqui vocês conseguem observar bem. Olha a substância negra normal e a pessoa que tem Parkinson. Então, ocorre uma diminuição dessa inervação dopaminérgica no estriado, que está relacionada diretamente à gravidade dessa doença de Parkinson. Então, quando ocorre um declínio significativo dessa quantidade de neurônio dopaminérgico, aproximadamente 80%, os sintomas e os sinais dessa doença começam a se manifestar. Isso inclui uma perda acentuada de neurônios dopaminérgicos nos gânglios da base. Ele leva à despigmentação dessa região. Essa degeneração, ela resulta na redução dos níveis de dopamina e na substância negra, o que, por sua vez, diminui a projeção e a ação da substância no corpo estriado. Essa diminuição na atividade dopaminérgica no estriado é responsável por sintomas como depressão, psicose e perda cognitiva, que é observado em pacientes com doença de Parkinson. Portanto, a degeneração desses neurônios dopaminérgicos, ele é consequente de diminuição da dopamina no sistema nervoso central, que desempenha um papel crucial na manifestação e progressão dos sintomas motores e não motores associados a essa doença de Parkinson. Aqui, nessa imagem, vocês conseguem visualizar melhor que a dopamina, ela é um neurotransmissor crucial, mas quando está em baixa concentração, ela pode levar a uma maior atividade de outro neurotransmissor chamado acetilcolina. Esse córtex cerebral, ele responsável pelas funções cognitivas complexas, que coordena todos os movimentos voluntários e integra sinais com outras regiões do sistema central, vocês podem observar nesta imagem. Além disso, esse neurotransmissor, o glutamato, ele desempenha esse papel excitatório das sinapses neurais, especialmente nas vias relacionadas a aprendizado, memória e movimento. Então, o estril, que faz parte desse sistema motor, controla esses movimentos voluntários, ele integra sinais com o córtex cerebral e as outras áreas. Por sua vez, vocês podem observar que o ácido gama-aminobutírico
tírico, que é o GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório. Ele regula a atividade neural e o tônus muscular. O pallidum, que é composto pelo globos pálidos internos, que é o GPI, e o externo, que é o GPE, tá aqui, ó. Ele modula o movimento em conjunto com o tálamo e as outras estruturas. Então, o tálamo, ele inclui as regiões VA, que é o ventral anterior, e o VL, que é o ventral lateral. Ele processa esses sinais sensoriais e motores entre o córtex cerebral e a sistema base ganglionar, que é a área motora do cérebro que planeja e coordena esses movimentos voluntários. A medula espinhal, por sua vez, ela transmite esses sinais nervosos entre o cérebro e o corpo. Ela controla esses movimentos voluntários e os reflexos. Então, a substância negra que contém esses neurônios dopaminérgicos, ela é crucial para o controle de todo esse motor. O que acontece é que na doença de Parkinson, esses neurônios estão degenerados e afeta a produção da dopamina, onde causa todos os problemas motores. O subtálamo também regula as atividades motoras. Ele inclui o tônus muscular e a atividade da substância negra em circuitos associados ao nosso movimento voluntário e à função motora. Como é o quadro clínico da doença de Parkinson? Então, ele vai apresentar sinais cardinais, que são considerados como marcadores importantes dessa doença, como o tremor de repouso típico, que é durante o período que a pessoa está inativa, que pode ser descrito como um tremor de rodar pílulas com as mãos. E ele aumenta em momentos de ansiedade e estresse. A bradicinesia é caracterizada pela redução na velocidade e amplitude desses movimentos. Como já foi falado, ele afeta a marcha, ele resulta nesses passos mais curtos e arrastados, festinação e o bloqueio dessa marcha. Tarefa simples, ela é classificada como desafiadoras devido a essa redução na capacidade de movimentação. A rigidez, ela se manifesta como aumento desse tônus muscular. E a resistência a essa movimentação, ela é percebida como uma dureza ou uma dor muscular durante a movimentação. E essa instabilidade postural, ela está associada a essa postura flexionada para frente, esse desequilíbrio, esse aumento de risco de queda. Além desses sinais cardinais, os outros sintomas motores e não motores podem estar presentes, como hipomia, problemas de fala, disfagia, distonia, mioclonia, micrografia, disfunções cognitivas, psicose, alucinação, ansiedade, depressão, distúrbio de sono, fadiga, disfunções autonômicas, alterações olfativas, gastrointestinais, dor, distúrbios sensitivos e alterações dermatológicas. Todos esses sintomas que eu falei, eles podem variar entre pacientes e afetar significativamente a qualidade de vida e a funcionalidade diária. Então, no contexto clínico, Mendes, quem quiser ler um pouco mais sobre a doença, ele avalia a eficácia de tratamentos farmacológicos específicos como a pimavanserin, que é o manejo dos sintomas psicóticos associado a essa doença de Parkinson. Esse tipo de pesquisa, eles são feitos para identificação de terapias mais eficientes e seguras para o tratamento. Como funciona isso? A via da tirosina, ela é um processo que no corpo transforma a tirosina, que é um aminoácido, em dopamina. A dopamina, que é um neurotransmissor importante no cérebro para o controle dos movimentos e do humor e outras funções, conforme já foi explicado anteriormente.
O levodopa, que também é conhecida como levopoda, ela é um medicamento usado para tratar essas doenças como Parkinson, onde há uma redução dessa produção de dopamina no cérebro. Ou seja, o levodopa ele é transformado em dopamina no cérebro. Ele ajuda a compensar essa falta e melhorar os sintomas da doença, como tremores e rigidez muscular. Ele age como um precursor da dopamina, ou seja, ele é um componente que o corpo usa para produzir a dopamina. Como vocês podem observar aqui, ó, conforme aumenta o uso, o antagonista da dopamina começa a cair. Então, os seguintes tópicos foram elaborados como pautas em relação à doença de Parkinson. Quais são os tratamentos? Existe o tratamento para a fase inicial, tratamento para a fase avançada, que é com estratégias terapêuticas, onde o foco é principalmente motor e as discinesias. O tratamento de complicações neuropsiquiátricas, que é no caso quando ocorre psicose, depressão, ansiedade, síndrome e desregulação dopaminérgica. Tratamento da demência, que é quando tem caso da demência, né? Distúrbios de sonos associados e as complicações discoatômicas. Indicações cirúrgicas. Existem 4 classes e níveis de evidência, que foi baseada nessas recomendações na Academia Americana de Neurologia. Ela é o primeiro medicamento usado para tratar o Parkinson foi a meperidina, em 1983. Essa meperidina, ela também é conhecida como o nome comercial Demerol. Ela é um medicamento anestésico, opioide, que era utilizado para aliviar dores moderadas a severa. Ela foi desenvolvida em 1939, mas em 1983 que realmente houve um destaque particular relacionado principalmente ao tratamento de Parkinson. Só que ela possuía muitos efeitos colaterais, como, por exemplo, sonolência, sedação, náusea, vômito, constipação, tontura, vertigem, confusão, alterações de humor, depressão respiratória e, principalmente, dependência e tolerância. E quais são os tratamentos hoje? Os tratamentos medicamentosos, eles é principalmente focado em inibidores, antagonista, o principal levopoda. E de acordo assim, com as diretrizes para tratamento de Parkinson, o consenso do departamento científico desse transtorno, ele é multifacetado, ele ocorre e envolve combinações de abordagem medicamentosas e não medicamentosas para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Entre os medicamentos utilizados, como já foi falado, a levodopa é a principal terapia, por ser uma precursora da dopamina. Só que ela é associada a inibidores de descarboxilase periférica, como o carbidona e a benzedarida, que é para reduzir os efeitos colaterais e aumentar a eficácia desse tratamento. No entanto, a levodopa, ela pode causar efeitos indesejados, como disneia, náusea, hipotensão postural e todos sintomas psicóticos em alguns pacientes. Os antagonistas dopaminérgicos, como também são usados para estimular esses receptores dopaminérgicos no corpo estriado. Porém, também causa efeitos colaterais como hipotensão postural e náusea. Além disso, outras terapias estão sendo empregadas no tratamento dessa doença de Parkinson, como a selegina, que ela é um inibidor do MAO-B, a amantadina, que ela potencializa a liberação da dopamina, antagonistas, receptores de muscarinos, como a bezoprina. E elas são utilizadas para o parkinsonismo induzido por agentes
antipsicóticos. Então, assim, é importante a gente estar ressaltando que o tratamento dessa doença deve ser individualizado, levar em consideração a gravidade dos sintomas e a tolerância desse paciente a medicamentos e a resposta ao tratamento ao longo do tempo. Aqui, nós vamos estar exibindo quais são as principais formulações do levodopa disponível hoje no Brasil. Como vocês podem ver, existem diversas doses e subdoses. De acordo com as diretrizes de tratamento da doença de Parkinson, existem níveis de tratamento, como vocês podem olhar aqui também nessa tabela. Tratamentos para flutuações da doença motora de Parkinson, da doença de Parkinson avançada e, no caso, do tratamento para dinestesia da doença de Parkinson avançada, de acordo com os níveis de evidência. Vocês podem notar que nessa tabela tem todos os nomes que eu tenho citado anteriormente. Hoje, o tratamento de Parkinson é um tratamento contínuo e de alto custo. Porém, existe no nosso país, né, tem o SUS. Então, o governo ele disponibiliza alguns medicamentos. No Mato Grosso, pela RESM-MT, elaborada agora em 2015, ele oferece esses medicamentos que vocês estão vendo aí. Esses daí são a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por ser um medicamento de alto custo, que é também conhecido como medicamento excepcional, ele segue regras e protocolos, critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ele é regulamentado por uma lei e esse protocolo, ele visa garantir o uso racional desse medicamento. Ele segue uma diretriz de política nacional de medicamento e princípios de protocolo clínico. Então, essa RESM Mato Grosso, ela foi elaborada pela Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica em 2015. Na internet, nessa coluna aqui, ó, vocês podem observar valores. Quando a gente procura lá, coloca amantadina, 100 miligramas, comprar, e você for olhar lá, você pode encontrar ela de 30 a 40 reais, a bromocriptidina acima de 100 reais, a Seligina, por exemplo, o comprimido, ela pode, se você for colocar lá, você consegue vê-la oferecida a valores excepcional de 250 reais. Na minha cidade, quando fomos observar, eu fui na farmácia e as disponível era apenas aqui, ó, que tinha lá, era Pramix Pexol. E esses eram os valores oferecidos. Não são medicamentos assim que está ali disponível. Então, assim como estudos do Gil Francisco, a influência desses fatores socioeconômicos nesse tratamento e essa adesão medicamentosa, ele fornece informações valiosas para a prática clínica e essa formulação dessas políticas de saúde. O que acontece com quem que não consegue comprar e, vamos dizer, como conseguir esse medicamento através de justiça? Então, existe, assim, duas formas, devido a esse alto custo, de você conseguir remédios através da justiça. Quando não há o remédio disponível pelo SUS, quando esse medicamento... ou quando o remédio não é padrão do SUS. Então, tem duas situações. Não há o remédio disponível no SUS, eu vou lá na Secretaria lá de Saúde, não tem. E quando esse remédio não é padrão do SUS. Você, para conseguir esse remédio na justiça, você precisa provar que você realmente precisa dele para tratar a doença específica e que não há nenhum outro para substituí-lo. Você tem que também comprovar que ele é eficaz no tratamento da doença que você precisa.
E principalmente em caso de risco de morte, é possível você conseguir esse remédio com urgência. Se você precisa de um medicamento que o SUS deveria fornecer, mas está tendo dificuldade de consegui-lo, é preciso provar a doença, o tratamento necessário e as dificuldades de obter o remédio. Ah, mas o medicamento o SUS não oferece. E é preciso provar que o medicamento ele é essencial para o tratamento da doença. Não há outro oferecido pelo SUS. Os tribunais eles já se manifestaram sobre isso. Ele diz que o SUS deve fornecer o medicamento disponível por ele, a menos que haja prova que outro remédio é melhor e não está disponível no SUS. Eles também afirmam que existem casos excepcionais, né, que o Estado deve fornecer medicamento necessário. Então, atualmente está em andamento no STF um processo chamado de judicialização do SUS, que trata a obrigação do SUS em pagar remédios que não está na lista dele. Isso inclui remédios caros, é muito comum no caso de tratamento de câncer, como também os usados para outras doenças. Enquanto isso, algumas decisões já foram favoráveis ao fornecimento desses remédios pelo Estado. Em resumo, embora haja discussão assim sobre as regras do Estado custear ou não os remédios, as decisões judiciais já tomadas, elas devem ser mantidas para garantir o tratamento de pacientes que já conseguiram esse direito na justiça. Quais são os tratamentos não medicamentosos? Ele envolve principalmente a educação do paciente, da família, suporte psicológico e terapia ocupacional. Na fisioterapia, para esses pacientes com a doença do Parkinson, é crucial considerar vários aspectos de um plano de tratamento abrangente e eficaz. Por exemplo, cognição. Eu vou avaliar a função cognitiva do paciente e adaptar estratégias de tratamento conforme necessário, especialmente se houver comprometimento cognitivo associado à doença. E integridade sensorial. Em verificar a sensibilidade do paciente para garantir essas intervenções terapêuticas. Evitar lesões e desconforto. Presença de quadro álgico, que é identificar e tratar a dor associada a Parkinson. Função visual, que é avaliar a acuidade visual e a capacidade de seguir instruções visuais. Manutenção de ADM, que é a amplitude de movimento desse paciente. Eu vou estar monitorando, promover uma manutenção dessa amplitude. Avaliação postural, estabilidade postural. Resistência cardiorrespiratória, incluir exercícios para melhorar essa resistência cardiovascular. A marcha, avaliar essa melhoria da marcha. Implementação, assim, coisas que é implementação imediata, que é iniciar o tratamento com intervenções terapêuticas o mais rápido possível. Envolver os familiares nesse tratamento. Ao você conseguir integrar a familiar no processo terapêutico, você fornece orientações e treinamento. Isso o paciente passa a ter um suporte emocional, pois o envolvimento pode contribuir significativamente para o progresso e adesão do paciente ao tratamento. Além dessas intervenções clínicas, é importante mencionar que existem vários avanços. Estudos, por exemplo, como o de Brito, ele investiga o tratamento na qualidade de vida desse paciente. E ele usa a tecnologia para poder facilitar isso. Se vocês digitalizar esse QR Code aqui, você vai ter acesso ao aplicativo Revipaxon, que ele foi desenvolvido e ele é útil para o acompanhamento do tratamento e evolução dessa doença. Tanto na parte clínica, quanto na aplicação prática.
Aí vocês conseguem, pode observar alguns estudos, caso alguém queira estar aprofundando, onde o uso da hidroterapia, que é o tratamento por estimulação cerebral profunda, e principalmente o aplicativo Revipaxon. Como vocês podem observar, é uma doença bastante estudada e todos os artigos são deste ano. Eu agradeço a atenção de vocês e para quem quiser aprofundar ainda mais sobre esse tema, eu sugiro que vocês assistam o filme Amor e Outras Drogas. Para quem gostaria de ter acesso à revisão bibliográfica dos artigos pesquisados para essa aula, dá pausa